seja muito bem-vindo a essa aula. Se você ainda não me conhece, muito prazer, meu nome é Paula, sou professora de costura criativa e hoje nós vamos fazer uma necessaire de higiene bucal. É uma peça bem facinho, essa lindeza aqui, ó. Bem fácil, rápida, prática para fazer. E se você tá assistindo essa aula agora, na data que eu tô publicando em janeiro, para você aproveitar aí o Volta às Aulas e fazer bastante pecinha e vender bastante. Se você tá vendo depois também, não tem problema, porque todo ano tem Volta às Aulas, né? E é uma necessaire que, além de necessaire de higiene bucal, ela pode ser usada como uma necessaire multiuso. Então, ela tem várias utilidades, aí você pode fazer e vender dela o ano todo. Então, vamos lá para o passo a passo? Eu tô usando aqui, então, o plástico cristal, tô usando esse rosa, mas pode ser qualquer outro tipo de plástico, tá? Pode ser cristal transparente, pode ser, inclusive, o vinil translúcido, que ele é mais molinho, mas não tem problema nenhum aqui nessa peça, ele não vai fazer diferença. Inclusive, eu sempre faço com vinil translúcido e dá super certo. Tô fazendo esse aqui porque é com um kitzinho, vou mostrar pra vocês no final. Então, pode fazer com o que você tiver aí, tá bom? O plástico só tem que ser, assim, um pouquinho mais durinho, né? Mais tranquilo. Tanto vinil quanto o plástico cristal dá certo. Eu tô usando aqui a medida de... Vou confirmar aqui pra vocês. É 20 por 30, tá? Deixa eu ver se é isso mesmo. Isso mesmo, 20 por 30. E vou começar aqui pelo lado do 20, aplicando o viés. Então, tô usando... Tô com o rolinho aqui, tá? Mas, se vocês já quiserem cortar o tamanho, é na medida do 20. E aí, eu venho aqui com esse viés e eu dobro ele aqui no meio, ó. Já vim com ele aqui. E eu já vou encaixar ele aqui no meu plástico. E venho já com o meu zíper. Então, eu já vou passar uma costura prendendo os dois, tá? Tô acostumada a fazer assim, eu gosto dessa forma. Se você quiser, você pode primeiro prender o viés, depois prender o zíper, também não tem problema. Se você for prender primeiro o viés, passa a costurinha primeiro aqui embaixo, e aí depois você passa a costurinha de cima junto com o zíper. Então, o zíper a gente corta um pouquinho maior, pra passar o cursor depois. Tô usando aqui o pé calçador normal mesmo, tá? Eu não coloquei o de zíper. A única diferença é que eu tô usando o de teflon, que ele é próprio pra plástico. Mas é no tamanho normal. Apliquei do lado, já vou aplicar do outro. Mesma coisa, tá, gente? Encaixo. Passo a costura, corto aqui o excesso do viés. Ó, aplicadinho. Agora eu vou vir aqui pelo lado direito mesmo. E vou aplicar já o nosso cursor. Tô usando aqui esse modelinho. E já vou passar aqui, ó. Eu coloco na mesa, eu gosto de colocar na mesa, que eu apoio aqui, alinho bem certinho, seguro aqui e venho com a outra mão pra passar o cursor, tá? Essa é a forma que eu me adaptei pra passar o cursor, mas eu sei que cada um tem o seu jeitinho aí, então vocês façam da maneira que acharem mais fácil. Vou passar o cursor uma vez pra fechar, depois eu venho com ele de novo.
E aí agora dessa segunda vez eu paro ele aqui no meio. E aí agora a gente pega esse zíper, joga aqui pro lado de cima, ó. Aí aqui você vê se você quiser deixar um pedacinho ou se quiser deixar aqui bem rentinho. Eu vou deixar um pedacinho pequeno. Vou alinhar aqui bem direitinho dos dois lados pra não ficar um lado maior assim e o outro menor. Aqui óbvio, né, eu exagerei pra vocês verem, mas pode acontecer de ficar tortinho. Então vocês veem aí, se precisar medir, mede, pra ficar bem certinho os dois lados. E aí eu já vou vir aqui e já vou fechar. Pezinho de máquina mesmo. Fecha de um lado, fecha do outro. Só passar minha linha aqui que ela escapou da agulha. Agora eu venho aqui com a tesoura e vou refilar esse restante aqui desse zíper. Essa peça aqui, inclusive, né, fica a dica aí pra vocês, dá pra vocês fazerem estojinho, às vezes em empresa, loja, quer dar algum brinde mais baratinho, vocês conseguem oferecer ele como estojo. Se precisar, de acordo com a necessidade de vocês aí, vocês podem alterar as medidas. Então, de repente, quero usar para estojo e quero fazer um pouquinho mais comprido, mas se bem que nem precisaria, ó, a caneta aqui como que fica, tá? Então, mas vocês conseguem mudar aí o tamanho de acordo com a necessidade de vocês. Então, se for para fazer um estojo ou se for para fazer menorzinho, serve como porta-moedas. É uma peça, assim, extremamente versátil, que vocês podem mudar a medida dela e fazer vários tipos de coisa. Inclusive, tô trazendo a proposta aqui pra vocês de um estojo higiene bucal, mas é um estojinho multiuso. Você consegue carregar remédio, consegue carregar maquiagem, esmalte, dá pra pôr qualquer coisa aqui dentro. E o fato de ser plástico, né, ajuda muito na questão da limpeza, na questão se for algum líquido, alguma coisa que pode derramar. E, inclusive, isso que eu tô falando aqui pra vocês, vocês podem usar aí como argumento com as clientes de vocês, quando vocês forem vender. Então, vocês podem falar tudo isso pra ela na hora de postar o seu produto, na hora de fazer a sua propaganda aí, tá? Então, ó, fechei dos dois lados, vou vir aqui com viés, tô abrindo aqui a lateral. Eu gosto de vir pelo lado do avesso, tá? Passo pelo lado do avesso e depois eu vou rebater pelo lado da frente. Não tem segredo nenhum. Vem aqui. O que vocês podem fazer aqui é o seguinte, em vez de deixar esse pedacinho sobrando, vocês já dobrem aqui pra baixo, ó. Então, a gente já vai passar a costura aqui uma vez só. Ele já vai ficar dobradinho aqui e vocês vão ver como que fica o acabamento. Eu vou passar aqui a costura. Um pezinho de máquina, ponto 4,5. Aliás, é um pezinho de máquina, mas eu tô centralizando ele bem em cima daquela marcaçãozinha do viés. Já vou cortar aqui embaixo, deixando uma sobrinha. E na sobrinha de baixo eu vou fazer a mesma coisa, ó. Vou abrir, jogar ela lá pra trás. E vai ficar assim, ó. Desse lado fica assim, do lado de cá ele já fica a sobrinha. Agora a gente vai jogar pra cá. E ele já ficou dobrado na parte do acabamento, olha que legal. Então, não tem segredo, mas talvez essa aqui seja uma informação aí diferente pra vocês. Agora é só virar aqui, ó. Não precisa nem dobrar, que já tá dobrado. Vira aqui e vou rebater, tá? Claro que vocês arrumem aí direitinho. Vou rebater aqui no ponto 5. E agora, a mesma coisa do outro lado. Venho aqui, pego meu viés, abro
Venho pela parte de trás, coloco, dobro. Retrocesso sempre no início e no final. Já vou virar e rebater. É uma peça muito rapidinha, vocês conseguem fazer várias aí no dia. Então, por isso que eu até dei a dica aí pra vocês. Para brinde de empresa, é uma peça muito legal, porque é uma peça que não vai exigir tanto tempo de você. Então, ela é uma peça fácil e uma peça rápida também. Finalizei aqui o viés. Vou tirar os excessos de linha que tiver. Gosto de queimar. E tá aqui prontinha a nossa necessaire higiene bucal. Olha que coisinha mais tchutchuca que ficou, gente. Ficou muito bonitinha, né? Muito legal. Aqui dentro cabe uma escova de dente, a pasta, o fio dental, toalhinha de boca, se for aquelas pequenininhas, fininhas, até cabe, tá? Mas se for maior, não cabe. Essa aqui, eu fiz ela um pouquinho maior do que eu costumo fazer aqui no meu ateliê. Eu fiz ela 20 por 30, normalmente eu uso a medida de 20 por 25, tá? Então, ela costuma ficar um pouquinho mais baixa, essa tá um pouquinho mais alta justamente por conta da toalhinha. Mas é o que eu falei pra vocês, vocês conseguem mudar as medidas aí e adaptar de acordo com a necessidade. Então, ficou assim a nossa peça. E a dica aqui pra vocês também é que vocês podem fazer kits. Então, inclusive, eu tô aqui com o estojinho, ó, no mesmo plástico, fiz o kitzinho combinando. Então, mesmo zíper, mesmo puxador, mesmo plástico. E as mamães adoram comprar kitzinhos assim junto, combinando. Então, é uma oportunidade bem legal para vocês fazerem, fazer uma foto bem bonita e postar isso aqui para vender. Se você tá me assistindo pelo YouTube, eu tenho a aula desse estojo disponível no meu curso Faça e Venda versão estojos. Então, tenho disponível lá, vou deixar para vocês aqui o link. Para quem quiser conhecer, é um projeto pago, tem vários modelos de estojo lá para vocês aprenderem. Tá com preço bem bacana de lançamento. Vou deixar o link aqui para vocês e também o meu Instagram. Qualquer dúvida, vocês podem me chamar por lá. Agora, se você já tá me vendo aqui pela plataforma, porque essa é uma aula que eu fiz pro YouTube, mas eu vou disponibilizar para vocês aqui como aula bônus na plataforma, na aula de estojo, para vocês terem tudo mais fácil em um só lugar, já terem a ideia ali, né, já ter tudo juntinho. Se você tá me assistindo aqui, fica a dica aí para você também, você já tem a aula desse estojo liberada, faz um kit aí bem lindão e vamos vender, gente!